Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre como a vida pode ter começado aqui no nosso planeta, com base no que conta o documento 58. Para começar, vamos direto para aquela pergunta que todo mundo já se fez alguma vez. A nossa existência aqui na Terra é só um acidente cósmico? Sabe, um golpe de sorte no meio do universo? Pois é, segundo essa fonte que a gente está analisando, a resposta é um grande não. O nosso mundo, que o documento chama de Urântia, não teria sido um acaso. Pelo contrário, ele foi escolhido de propósito, com um objetivo bem específico. E que objetivo seria esse? Urântia é descrito como um planeta decimal. E olha que interessante a definição. Um mundo a cada 10 que é separado para experimentos especiais de modificação da vida. No nosso sistema local, Urântia é um de apenas 61 mundos desse tipo. Ou seja, um lugar reservado para experimentação. Ok, mas antes de qualquer vida poder brotar, o cenário precisava estar perfeito, né? Vamos dar uma olhada em quais eram as condições essenciais para que a vida pudesse florescer por aqui. Primeira condição, os oceanos. O documento afirma que o nosso tipo de protoplasma, a base da vida, só consegue funcionar uma solução salina na medida certa. E agora vem o detalhe mais curioso. Essa mesma solução salgada dos oceanos antigos é a que hoje circula no nosso sangue. É como se cada um de nós carregasse um oceano salgado particular dentro do corpo. O segundo ponto crucial era a atmosfera. E não podia ser qualquer uma, não. Tinha que ser uma atmosfera perfeitamente calibrada, quase como um filtro, para proteger a vida que estava para nascer da energia absurda do Sol. E o segredo dessa calibração? A camada de ozônio. O texto a descreve como um filtro perfeito. Fina o bastante para deixar passar os raios ultravioleta bons, que ajudam a produzir vitaminas, mas ao mesmo tempo grossa o suficiente para barrar a radiação que é perigosa. Um equilíbrio, assim, impecável. E para reforçar essa ideia de que as coisas não aconteceram por acaso, o documento joga um número na mesa que, olha, é de impressionar. 50 mil fatos da física e da química, todos eles considerados incompatíveis com as leis da sorte ou do acaso. E não para por aí. Além da camada de ozônio, o texto cita mais de 40 outros mecanismos de proteção que parecem acidentais, mas que tornam a vida aqui possível. A ideia é que a chance de tudo isso acontecer por sorte seria, bem, astronomicamente pequena. Certo. Se não foi o acaso, então quem foi? Quem são os arquitetos por trás de tudo isso? É aqui que a história nos apresenta os seres que a fonte chama de portadores da vida. De acordo com o texto, os portadores da vida foram, basicamente, os designers que projetaram e deram o pontapé inicial nos padrões de vida originais do nosso planeta. E um ponto muito importante, a vida não foi trazida de outro lugar, ela foi formulada sob medida para cá. E esse não foi um trabalho feito da noite para o dia, foi um projeto de longo prazo. 600 milhões de anos atrás, eles chegaram só para estudar o terreno. 50 milhões de anos depois, eles voltaram para, aí sim, iniciar os padrões de vida. E o resto da história foi se desenrolando, até que 450 milhões de anos atrás, começou a transição da vida vegetal para animal. E a estratégia deles foi bem engenhosa. Eles implantaram a vida em 3 lugares diferentes do planeta ao mesmo tempo. A ideia, segundo o documento, era garantir que, não importasse o que acontecesse com os continentes se separando, a vida conseguiria sobreviver. E isso nos leva a um outro ponto fascinante. O planeta em si não estava parado. A sua evolução geológica, a famosa deriva continental, fazia parte do grande plano para o desenvolvimento da vida. O documento descreve a crosta da Terra como uma casca de mais ou menos 65 quilômetros de espessura, flutuando num mar de lava de basalto derretido. Essa camada móvel não só faz os continentes se mexerem, como também funciona como um amortecedor gigante, evitando aqueles terremotos que poderiam destruir tudo. Ok, então a vida foi implantada e os continentes estão se movendo. Mas e a evolução? Como ela aconteceu? É aqui que a fonte apresenta uma visão bem diferente do que a gente costuma ouvir. A primeira grande virada, a passagem de planta para animal, é descrita como uma transformação gradual que começou nas águas quentinhas e rasas dos trópicos. E isso, segundo o texto, já era uma possibilidade que estava dentro dos padrões de vida originais. Mas agora vem uma das afirmações mais chocantes do documento. Sabe os famosos elos perdidos que os cientistas tanto procuram no registro fóssil? O texto diz que eles vão continuar perdidos,
para sempre, pelo simples motivo de que eles nunca existiram. Esse slide aqui resume a diferença perfeitamente. De um lado, a gente tem a visão mais convencional da evolução gradual, onde pequenas mudanças vão se somando com o tempo. Do outro lado, essa fonte propõe o aparecimento súbito, ou seja, novas ordens de vida surgem de repente, já completas, como resultado de mutações biológicas naturais. Tá bem, mas e a prova de tudo isso? Onde é que está a evidência dessa história toda? Segundo a fonte, a prova está literalmente debaixo dos nossos pés. É história escrita na pedra. O registro fóssil é apresentado como um imenso livro de pedra. Cada camada de rocha é como uma página que conta a história das lutas e adaptações da vida ao longo do tempo. A verdade estaria toda lá, só esperando a gente aprender a ler do jeito certo. Para reforçar essa conexão profunda entre o passado do planeta e o nosso presente, o texto tem essa frase que é muito poética. O pó sobre o qual pisamos esteve vivo outrora. É um jeito de lembrar que a história da vida está em todo lugar, o tempo todo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se o nosso planeta é mesmo esse livro de pedra, contando uma história tão extraordinária, o que mais será que as suas páginas ainda podem revelar sobre a nossa origem e, quem sabe, sobre o nosso futuro?